Olá pessoal, trago para vocês esse vídeo, novidade sobre um aparelho que eu encontrei. É um aparelho que é para teste de transistores e ao mesmo tempo ele é um VOM, ele é um voltímetro, ohmmeter e miliamperímetro. Eu nunca tinha visto esses aparelhos assim, essa configuração. Eu tenho aqui outros equipamentos. É um dedicado exclusivamente para teste de transistores. Tem mais dois testadores de válvula que também tem teste de transistores. Qual é a diferença desse testador de transistores para esses multímetros comuns? Esse aparelho ele mede o ganho HFE ou fator beta. Isso aí até os digitais também fazem. Mas esses aparelhos mais antigos, eles faziam uma medição que é muito importante para transistores de germânio, que é verificar a fuga entre coletor e emissor e entre coletor e base. Você, para poder, por exemplo, montar um determinado aparelho, ele precisa ter essas características bem medidas. A gente trabalha com venda de transistores de germânio e esse equipamento ele é uma mão na roda, Ele tem aqui o lugar para testar transistores de sinais e tem aqui o lugar para você colocar essas garrinhas para você testar transistores de potência. Então você, depois de colocar o transistor no lugar, você mede como é que está o ICB0, como é que está o ICE0 e só depois a gente passa para a medição do ganho que a gente que é o que todo mundo quer saber, Mas antes do ganho a gente tem que saber se o transistor tá bom o suficiente, a fuga está dentro da normalidade para poder usar ele, tá? E além disso, esse aparelho ele tem um voltímetro DC aqui. Você bota aqui duas pontas de prova. Você tem um voltímetro DC que vai até 50 volts. Tem duas escalas aqui, 5 e 50 volts. Tem a escala de corrente que vai de 50 microamperes até 500 miliamperes e tem as três escalas de ohms, R vezes 1 vezes 100 vezes 10K. Ele mede até 20 megas. E esse aparelho ele era voltado para aquelas pessoas, pelas características do aparelho, é claro, ele era voltado para aquelas pessoas que trabalhavam com equipamentos portáteis, principalmente alimentados por pilhas e baterias, porque ele cobre basicamente tudo dentro desses aparelhos. Com esse aparelho aqui, você testa qualquer tipo de equipamento nesse sentido. Radinho de pilha, rádio portátil e outros equipamentos que você possa imaginar que tenham essas características de ser portátil, trabalhar apenas com DC, apenas com bateria. Ele não mede tensão alternada, corrente alternada. E a tensão dele máxima é 50 volts. Então ele é interessante por isso, porque se você estivesse trabalhando, por exemplo, com algum radinho de pilha, que antigamente tinha muito, esse aparelho era o suficiente, porque você tinha como testar com muita segurança os transistores e você tinha como testar o restante do circuito utilizando a parte dele de multímetro, multiteste. Vou mostrar para vocês como é que ele é, mais de perto. O aparelho está perfeito, funcionando tudo. E eu vou fazer aqui um teste com um transistor para a gente ver como é que funciona isso.
Vou colocar ele aqui nos pinos maiores mesmo, para facilitar aqui a nossa vida. Opa, tá errado aqui, ó. É uma precaução até que o manual manda que a gente coloque primeiro em 500 mA para começar, e eu dei um mole aqui. PNP. Aqui você seleciona se você vai trabalhar com o vão, com ele na função de multímetro. Aqui embaixo PNP, em cima NPN. Aqui eu vou calibrar. A primeira coisa que tem que fazer nesse aparelho é a calibragem. Cada transistor requer uma calibragem. Transistor de germânio é assim. Eu venho na posição de calibragem aqui. E aqui tem um 10 aqui, embaixo está escrito beta, tem a letra beta, cal, né? A calibragem de beta é aqui. Eu venho aqui e vou regular até ficar em cima do 10. Calibrado. Agora vamos ver, o IC é 0. Lá embaixo, o IC é 0. Está na escala de 500 microamperes. Ele está dando 250 mais ou menos. Está entre o 20 e o 30 na escala de 500, né? Lê-se 500. Então ele está dando, baixou um pouquinho. Temperatura influencia também nesse aparelho, nesses transistores. Baixou aí para 240 mais ou menos. Está dentro da tolerância, que é 350. E CB0 não pode dar mais do que 10. Botei na escala de 50 micro, não dá nem 5. Então o transistor tá jóia. Vou conferir a calibragem de novo, por quê? Porque a temperatura influencia nisso. Abaixou um pouquinho. Dei uma acertada na calibragem. O que eu vou fazer agora? Vou ler o beta. Posição de leitura de beta. Beta vezes 1, nada. Beta vezes 10. Ele está marcando ali 5, 6, 7, 8, entre o 8 e o 9. Está marcando 85 de ganho, HFE ou beta. Então, o transistor está perfeito. Vou desligar aqui, só desligar aqui. E se eu quisesse usar ele como um multímetro comum, só botar o ponteiro aqui, escolher uma escala, por exemplo, eu botei na escala de 5 volts aqui, pegar uma pilhazinha, vou lá medir, um volt meio certinho, entre o 10 e o 20, a escala é de 5, 1 volt e meio. Pegar uma bateria com tensão maior, uma bateria de 12 volts, mudei para a escala de 50, acima do 10, 2 tracinhos, 12 volts. Se eu quiser medir uma resistência, por exemplo, vou botar aqui na escala de R vezes 10. A gente vem aqui, ajusta o 0. Tem aqui um resistor de 120K. Vai dar mais ou menos aqui, ó, por aqui. R$120K. Ok? Um aparelho que muito bom. Eico, modelo 680.
e que é uma mão na roda. Quem gostou aí, dá um like. E qualquer comentário aí, estou à disposição para responder dentro do tempo que eu tenho. Obrigado aí por ter assistido mais esse vídeo. Ah, só um detalhe, esse aparelho ele veio do inventário de Furnas. Aí esse aparelho, quando ele foi baixado lá, tá aqui o relatório dizendo anormalidades, a pergunta. Aí quem deu baixa colocou não há. Realmente não há. O aparelho ele estava com problema nos suportes de bateria, porque esqueceram as baterias dentro dele. Ele trabalha com 4 pilhas pequenas e uma pilha média. Então o trabalho foi limpar, porque o suporte é todo em alumínio, foi limpar, refazer os contatos e etc. Ficou jóia. Tá? Provavelmente esse aparelho vai estar à venda em algum tempo, mas eu vou aguardar mais um pouquinho, que eu ainda quero tirar uma casquinha dele. Vou testar ele bem testado, para que a gente possa vender um aparelho realmente em excelente condição. Assim que eu tiver certeza disso, eu vou colocar o link do anúncio Mercado Livre. Ele vai acompanhado com esse cabinho que eu fiz. Aqui ele saía 3 fios com essas garras de jacaré enormes. Então ficava assim, ó, no aparelho. Então eu resolvi tirar, comprei os plug banana fêmea 2 milímetros e os machos também 2 milímetros. Fiz esse cabinho, ficou melhor, porque você não tem nada atrapalhando para você usar o aparelho. E só vai usar esse acessório quando você for testar transistores de potência. Aí você precisa desse acessório aqui para interligar. O transistor, de repente, você tem no transistor de metal ou qualquer outro que esteja no aparelho, você solta os terminais, não precisa nem tirar ele do lugar. Você vai com essas garrinhas direto nos terminais e faz as medições necessárias. Obrigado aí mais uma vez e boa noite.